A paz de Cristo, que Deus os abençoe a todos. Estamos uma vez mais meditando na Palavra de Deus e falando sobre tudo que o nosso Cristo fez por nós na cruz. Morreu pelos nossos pecados, como diz o profeta Oséias, como diz toda a Escritura, desde o início. Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecadores, para nos dar vida. E nos deu o privilégio de pregar o seu Evangelho. A Bíblia declara que até os anjos queriam fazer isso, mas ele preferiu o homem, para que o homem continuasse falando da sua palavra. Cristo morreu no seu tempo para dar vida a todos os pecadores, os blasfemos, os injúrios, os perjures, todos eles. Certo que se arrependendo, confessando seus pecados, nascendo de novo, tornando-se novas criaturas, passando pelo procedimento da nova aliança, que é batizando nas águas e esquecendo a circuncisão, para ser circuncidado por Cristo pela sua morte na cruz do Calvário. Eu vou pedir que você se inscreva aí, por favor, nos ajuda e nos auxilie deixando seu joinha aí, comentando conosco sobre a Palavra de Deus, tirando dúvida. Nós precisamos disso. Nós precisamos conhecer bem o Evangelho para não perecermos. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Se não conhecermos o Evangelho, nós não vamos ter salvação. Seremos enganados, como está sendo enganado a igreja, o povo na igreja, por falta de revelação da palavra. Nós precisamos conhecer o verdadeiro Evangelho. O Evangelho não é a minha vontade, no que diz respeito a ensinamento, disciplina e pregação. Se eu sou chamado para pregar o Evangelho, eu tenho que pregar conforme está escrito, como ele é. O Evangelho é para ser usado como Cristo nos deu. E será que Cristo deu com mistura? O apóstolo Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então nós não podemos misturar as coisas de Deus, a santidade divina e o seu sacrifício com as coisas que estão por aí, porque jamais Deus aprovará, e sendo assim, não teremos dele o livramento e a misericórdia que ele tem para as nossas vidas. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela tem limite. Ela excede todos os entendimentos, todos os limites, mas ela tem um limite. E qual é o limite? Não tire a verdade que está nela e não acrescente o que não está nela, porque senão haverá de ser castigado por Jesus Cristo, e esse castigo chama-se fogo. Todos nós sabemos que a destruição primeira veio com as águas no dilúvio, mas aqui virá não é mais assim, será através do fogo, porque o fogo dá conta de tudo, destrói tudo, acaba com tudo, mas as águas, ela sufoca e deixa a raiz, como diz João, e batendo a chuva com o cheiro das águas, a raiz brota. Então foi isso que aconteceu. Deus queria continuar com a humanidade, mandou a primeira destruição através do dilúvio, das águas, e continuou o seu projeto de 6 milênios com a humanidade na Terra. Está completando agora, está fechando os 6 milênios agora, o 6º milênio. Assim que fechar o 6º milênio, que começar o 7º milênio, então Deus o destruirá toda a humanidade que não estiver com ele, Satanás e seus demônios, e tudo que inspira nessa terra, tudo que respira nessa terra, tudo que existe nessa terra, e com esse planeta Terra, haverá destruição total, e a igreja subirá com ele para que
no futuro, depois de 1 milênio, quando ele fizer o novo céu e a nova terra, voltaremos para quê? Para estar com ele, se formos fiéis. Portanto, cuidado, vigie, não é um brinquedo, não é tão simples, não é como a gente pensa, não é como a gente quer, é como Deus quer. A porta é muito estreita, é muito apertado o caminho. Se você vacilar, você fica. E aí, queridos, é muito dolorido, é muito difícil. Uma separação de Cristo. Não deixa isso acontecer com a sua vida por causa de falsos ensinos. Vamos meditar na palavra de Deus sobre o que diz Oséias, capítulo 6, versículo 2. Depois de 2 dias, ele nos dará vida. Hoje eu vou ler o Evangelho de São Lucas, para que fechamos os 4 evangelhos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que para ter provas de alguma coisa, principalmente quando se acusa um presbítero, um líder, é preciso que haja 2 ou 3 testemunhas. Para que o testamento seja confirmado, é preciso que haja 2 ou 3 testemunhas. Por isso nós estamos testificando aqui, através dos 4 evangelhos, fora os outros relatos de toda a Bíblia, acerca da crucificação, da morte e da ressurreição e do sofrimento do nosso Cristo. Lucas 23, versículo de número 26, nos diz: quando iam levando, constrangiram certo sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhes a cruz nas costas, para que a levasse após Jesus. Seguia o grande multidão e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmos e por vossos filhos. Pois virão dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: caia sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Pois se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Levaram também outros 2 homens que eram criminosos para ser mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os 2 criminosos, um da direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salva-se a si, mesmo se é o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente os soldados o escarneciam. Chegando-se a ele, apresentava-lhes vinagre, dizendo-se: Tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em latim, em letras gregas, romanas e hebraica: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificado o insultava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este homem mal fez, ou melhor, mas este homem nenhum mal fez.
Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Pois o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse: Na verdade, este homem era justo. Todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. Entretanto, todos os seus conhecidos e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe, contemplando estas coisas. Muito bem, queridos, nós vemos aqui a crucificação de Cristo conforme Lucas está descrevendo aqui. Nós precisamos atentar para a Bíblia, para a Palavra de Deus. Eu já disse e vou repetir, Jesus e a sua palavra não se contradiz. Mas os escritores que escreveram a Bíblia, os que traduziram a Bíblia, erraram em muito e tem muitas coisas erradas, principalmente nesse Evangelho de Lucas aqui, que você sabe que é erro de tradução e que nós precisamos entender para não deixar que isso entra no meio da igreja, no nosso meio. A palavra de Deus é clara, é pura, é perfeita, é justa, fiel e de toda aceitação. Mas existe aqueles que erram, uns às vezes erram de propósito e outros erram por falta de revelação e entendimento. Então aqui no Evangelho de São Lucas está falando da crucificação. Diz que eram 3 horas da tarde quando ele estava crucificado já para morrer. Os ladrões que estavam com ele ali e todos que o contemplavam viam. Diz que as autoridades aqui zombavam dele, de Jesus, davam risada de Jesus. O que nós esperamos como igreja é que sejamos abraçados por todos, é que sejamos queridos por todos. Essa crença eu não espero. A crença que eu tenho em Cristo Jesus no Evangelho é a mesma que eu vejo para os apóstolos, que eu vejo para os irmãos primitivos, que foram perseguidos até a morte por Santa Inquisição Romana e tantas outras. Por que eu digo Santa Inquisição Romana? Porque o líder da Igreja Romana disse que é deles, que foi eles que fizeram. Então não tem por que dizer que é de outro, porque é deles. Então, nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo não é um evangelho de morte, no que diz respeito, vamos morrer porque estamos servindo a Cristo. Não, não é isso. Mas isso é possível? Claro que é possível. Mas o Evangelho de Cristo, quando nós nascemos de novo e nós nos voltamos as nossas vidas para Cristo, como Paulo disse na carta aos Coríntios, que ele era perseguido, e na carta aos Gálatas ele diz que ele estava crucificado com Cristo. E vivia não mais ele, a vida que ele vivia na carne, vivia na fé, no Filho de Deus, o qual ele amou e se entregou a si mesmo por ele, e ele se entregou a Cristo Jesus. Então, o evangelho que nós estamos servindo é um evangelho de perseguição. Quando nós nos abraçamos à fé, quando nós nos agarramos à fé em Cristo Jesus, quando nós abraçamos esse verdadeiro evangelho,
Não pense que você vai ter amigos e ser abraçado e acolhido por todos. Nada disso. A igreja hoje, da forma que estamos vendo aí, ela está unida com tudo. E pode, mas quando nós colocamos Cristo na igreja, a diferença ele tem que fazer. Se Cristo não está fazendo diferença na igreja, é para a igreja, não é dele. A igreja que Cristo não faz diferença, que o Evangelho não faz diferença, é uma igreja que está atrelada com o mundo, com as coisas desse mundo. O apóstolo João diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele diz que as coisas desse mundo passam com as suas concupiscências. Mas o que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então, a igreja de Cristo, ela foi instituída por Cristo Jesus para ser uma igreja vencedora, para ser uma igreja conquistadora. Mas conquistar o que, irmãos? Riquezas e riquezas, riqueza faz parte. Mas a igreja que conquista a riqueza, como essa igreja dos dias atuais está conquistando, nós não podemos dizer que está conquistando por Cristo Jesus. Ao contrário. Lá na carta de Paulo aos Efésios, abram comigo, eu vou dar uma olhada ali para você ver o que Paulo está falando ali sobre a igreja de Cristo. O que a igreja de Cristo está representando e que a igreja, os pastores representam. No capítulo de número 1, Efésios 1, versículo de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes, ou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que é bênção espiritual nas regiões celestiais? O que é regiões celestiais? Nós sabemos que quando Adão cai, ele sai da presença de Deus, das regiões celestiais. Ele sai da comunhão com Deus. E saindo ele da comunhão com Deus, Satanás toma o lugar onde ele estava. Satanás, que nunca teve um lugar de habitação, desde que caiu, ele não tem habitação e nunca vai ter. O único paradeiro de Satanás será no lago de fogo, onde vai ser queimado e destruído para sempre. Então, quando Satanás, o diabo engana o homem, que o homem cai, na verdade enganado foi a mulher, não foi o homem. Então, quando Satanás derruba o homem no pecado, que Adão cai no pecado, ele toma frente nas regiões celestiais, e você pode ler isso em Daniel capítulo 10, e você vai ler na Bíblia. E ele se gabando disso, falando para Jesus: tudo é meu, dou a quem quero. Porque ele conseguiu enganar o homem quando ele vai tentar Jesus no monte. Então, quando o apóstolo está dizendo aqui: Deus nos abençoou e nos deu tudo, e bênçãos espirituais das regiões celestiais, ele está falando de uma igreja comprada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo Jesus, que agora tem comunhão com Deus. Quando você leu ali comigo em Mateus, em Lucas 23, você viu que quando Cristo bradou: perdoa, eles não sabem o que faz, o véu do templo se rasgou. Dividiu-se em 4 partes, para dar oportunidade a todas as nações da terra, aos 4 cantos da terra, de todas as nações da terra, o povo pudesse vir a Cristo
através da sua palavra, da sua morte, da sua ressurreição, através do Evangelho, o povo viesse a Cristo. E as bênçãos nas regiões celestiais são estas. Nós temos acesso a Cristo. O véu do templo se rasgou, o muro caiu, a parede de separação não existe mais. Agora nós podemos nos achegar a Cristo através das nossas orações, da comunhão com Cristo. Mas, queridos, é preciso que esteja no Espírito, senão não tem como. Aí Paulo diz aqui: pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor, santos e irrepreensível. Você está na presença dele, igreja, ou você está na política? Você está na presença dele ou você está nas vaidades desse mundo? Você obedece a ele ou obedece o líder da sua igreja? Querido, obedecer o líder da igreja faz parte, mas se ele estiver em Cristo. Quando o provérbio de Salomão, no capítulo 29, no versículo 2, diz: quando o justo engrandece, ou quando o justo prospera, quando o justo é abençoado, quando o justo governa, todo o povo se alegra, mas quando o ímpio governa ou cuida, isso o povo se abate. Então, esse versículo ele é muito usado para os líderes das igrejas colocar o seu povo na política e colocar a igreja na política. Mas isso nada tem a ver com a igreja, queridos. Os que pregam assim, e é engraçado que eles pegam Provérbio de Salomão e todos os livros da Bíblia que está no Velho Testamento, eles dizem que é passado, que não funciona, mas aquilo que favorece a eles abraçam dizendo que isso é bom. Isso que Provérbio de Salomão está dizendo não tem nada a ver com a política na igreja, o ímpio, nada. Quando o provérbio está dizendo ali, é o que Paulo está dizendo aqui. Nós temos todas as bênçãos das regiões celestiais. Cristo nos fez isso. Então, quando o provérbio está falando do justo governar, a igreja e não o mundo. Irmãos, nós precisamos entender que a igreja hoje é um lugar onde habita todas as pessoas da terra. Nós conhecemos José de Arimateia, que era senador e que fazia parte da corte de Israel naquela época, no Senado, quando Cristo estava aqui, quando ele veio aqui para morrer por todos nós. Mas é preciso que você entenda, e que nós entendamos, que Israel naquela época era uma nação. Havia muros de separações, havia um véu de separação por causa da queda do homem, onde só a nação de Israel servia a Deus por promessa. Você percebe lá em Ezequiel, capítulo 16, que Deus colocou Israel no meio da terra. Israel estava no centro das atenções de todas as nações da terra. Todos os povos olhavam para Israel com os olhos diferentes, porque Israel tinha um Deus soberano e tem um Deus soberano. E aí o povo olhava para Israel dessa forma. Mas Israel naquela época, eles tinham uma aliança com Deus, que só pertencia à linhagem de Israel, os circuncidados, aqueles que fossem comprados por dinheiro, e da origem, originais da nação de Israel. E havia até rejeição uns para com os outros. Jesus quebrou tudo isso, esse preconceito racial. Jesus tirou tudo quando ele veio aqui, derrubando o templo, o muro de separação, rasgando o véu do templo na sua morte para que todos pudessem chegar a eles. Então, queridos, feito isso, a igreja não tem como se misturar com essas coisas. Por quê? Porque a igreja é o lugar que vem as pessoas de todos os lados para ser santificados e transformados. O apóstolo Paulo disse que agora a igreja de Deus
é o Israel de Deus. Mas o apóstolo Paulo, você pode dizer, mas o apóstolo Paulo diz que todo Israel será salvo. Sim, todo Israel será salvo, aqueles que se arrependerem e nascer de novo. Porque o Israel que não recebeu a seu Cristo, o Messias, ao contrário, mandou crucificar e contribuiu para crucificar principalmente as autoridades, esse, se não se arrepender, queridos, esquece. Então a igreja de Cristo, ela não pode misturar com essas coisas. A igreja de Cristo, ela tem que ser única na terra, no que diz respeito, lugar de adoração a um Salvador, aonde se abraça todas as pessoas da terra, aonde se recebe todas as pessoas da terra. Paulo está dizendo aqui, para ser santos em amor. Queridos, se Jesus faz parte disto, se Jesus está no meio disso, se a igreja é parte disso, se a igreja está no meio disso, quem vai salvar? Quem vai poder salvar? Ora, se a igreja está misturada com essas coisas. Então, a igreja de Cristo, nós não podemos confundir as coisas. Não dá para misturar a igreja de Cristo com isso. Cristo não pode fazer parte, de jeito nenhum. Se ele fizer parte dessas coisas, então o mundo vai ficar sem oportunidade de salvação. Se a igreja faz parte disso, Cristo está fazendo, porque Cristo está no meio da igreja, exceto a igreja que o povo nasceram de novo, que presta louvores e cultos e adoração ao seu Deus, a Jesus de Nazaré. Por quê? Porque falar que a igreja todo mundo fala, agora o testemunho de igreja que precisamos ter. Na carta de Paulo ainda aos Efésios, no capítulo 4, Paulo diz assim no versículo de número 7: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A nossa fé está em Cristo. E se Cristo está atrelado a isso, queridos, nós não podemos ter um Salvador, porque o Cristo Salvador faz a diferença, e a igreja na terra é para fazer diferença do que é justo, do que é santo, do que é bom, do que é amor, do que é verdadeiro, e do sofrimento de Cristo e das nossas lutas e tribulações por causa do Evangelho. A igreja que se entregou à política, ela não pode pertencer ao Evangelho de Cristo, ela pertence a qualquer pastor, a qualquer fundador, mas a Cristo não pode ser, sem medo de errar, não tem porquê. Pega o versículo dali, pega o versículo de lá e mistura tudo. Não tem nada disso, queridos. A igreja hoje representa o Israel do passado, exclusivamente vontade, glória e louvor e adoração a Deus Todo-Poderoso. Versículo 5, no versículo de número 8 ele diz: Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Levou a diferença, levou a parede de separação que havia entre nós e Deus, rasgou o véu, derrubou tudo e deu à igreja esta graça, esta oportunidade de ser ela o representante de Deus na terra. O representante de Deus na terra misturado com a política não tem, queridos. Qual é a função da igreja? É orar, é clamar, é pedir, é louvar a Deus e pedir a Deus por todos, pelos políticos, por todos eles que são pessoas, que são gentes, que precisam da misericórdia de Deus como todos nós precisamos. Então o versículo de número 9 diz: Ora, isto ele subiu, que é, senão, o que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Cristo veio às partes mais baixas da terra, a Galiléia dos gentios, por toda a terra, para trazer salvação, e de todos os povos fazer um povo para ele, e chamando de igreja, para ir morar com ele na glória eterna. A igreja é o espelho para chamar a todos a ele, para atrair a todos a Cristo. A igreja não pode se misturar com isso, aquela que foi comprada e remida pelo seu sangue, de jeito nenhum. Versículo de número 10.
Versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, para cumprir tudo o que ele mandou, o que o Pai mandou fazer. E tudo o que ele veio para fazer, ele fez. Morreu na cruz pelos pecadores e deixou esse legado a nós. Igreja, mundo e impiedade está aí fora. Então, querido, por favor, se o seu pastor te obriga, se o seu pastor diz para você, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, se você é obrigado a fazer isso, foge disso. Você não é obrigado a fazer nada disso. Se o teu pastor te obriga a votar em alguém naquilo que ele quer, mentira dele, você não é obrigado a isso. Você é livre, meu amado. Em Cristo Jesus, você é a igreja de Deus. Todas as bênçãos das regiões celestiais você recebeu de Cristo em primeiro lugar, espirituais. Não se vendam, não se troque, não se deixe ser levado pelos líderes e as lideranças religiosas, como foi aqueles que crucificaram a Cristo. Abra os seus olhos e reconheça: você, igreja, você nasceu de novo. Você acredita que Deus pode se misturar com tudo isso que está aí? Queridos, sangue derramado, armas para todo lado, tantas e tantas outras coisas. Você quer um Cristo dessa forma? Você acha que um Cristo que morreu na cruz e verteu seu sangue por toda a humanidade está aprovando um negócio desse? Só na sua cabeça ou na cabeça de quem ensina, né, meus amados? Por favor, vamos ser mais coerentes e mais cuidadosos com as coisas de Deus. Você é a igreja de Cristo, você não pode ser levado a isso. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para pastores, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Eu vou ler de novo o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Qualquer um pode pregar o evangelho, qualquer um pode fundar uma igreja, abrir uma igreja, qualquer um pode ensinar. Mas o que ele elegeu, o que ele chamou, a igreja que ele comprou, essa não se mistura. Cada um faz a sua própria vontade. Como o provérbio 29 que eu acabei de citar, aproveita de tudo aquilo para achar que Deus está no meio disso. E não está, queridos, não. O versículo de número 12: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha o que Cristo quer que nós sejamos. Olha para que Ele está falando para nós aqui, o que nós devemos ser. Foi para isso que Ele morreu, foi para isso que Ele foi sacrificado. Espelharmos nele, queridos, ou irmãos, se é a igreja e está sendo dominado por essa gente, por favor, despertem-se. O versículo de número 13, 13º aqui, ele diz: até que todos chegamos à unidade da fé e à plenitude do conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então onde é que nós devemos chegar? Ao que nós precisamos ser em Cristo Jesus. Aí ele diz aqui, o 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Para que não seja mais o que, igreja? Meninos inconstantes, meninos que não têm firmeza, meninos que não têm domínio próprio, meninos que não têm disciplina, menino que não tem atitude, igreja que não tem afeição natural, que não tem atitude, que não tem domínio, que é levado pelos homens. Olha o que ele está dizendo aí.
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. Olha, que com astúcia induzem ao erro. Oh, queridos, com astúcia, vota nesse, faz isso. Você, queridos, não faz isso não. Faz isso não, você é livre. Seu voto vale muito. Por favor, honre isso. Chega a eleição, é hora de tudo mudar. Os candidatos vai correndo para toda parte, te abraça, faz um churrasquinho aqui, faz um churrasquinho ali. Eu vejo isso. Mas depois que passa, as promessas é como o vento de doutrina, vai tudo embora. Você nunca mais vê ele. Depois de 4 anos, ele se levanta de novo, porque ele quer se eleger outra vez. Mas agora, tudo lhes oferece. Tudo é fácil. Abaixa os preços, facilita as coisas, e o povo sendo levado a isso. Você, igreja, seja levado e enganado quem quiser, você não. Você, igreja, você não se vende, meu querido. Você domina a sua honra, você domina você mesmo. Você não é levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento. Não. Você não é comprado por dinheiro. Você, igreja, é comprado pelo sangue de um inocente, Jesus de Nazaré, que verteu na cruz do Calvário. Por favor, é hora de você acordar, igreja. Olha o que diz aqui o apóstolo: pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Há pastores que têm coragem de dizer: se não voltar em fulano, você não vem mais na igreja. Pois que não vá, querido, você não é obrigado, você não é escravo dele. Parece que o engano é como aquele fazendeiro, aquele dono do campo, do gado, que coloca uma viseira no seu animal, na sua vaca, no seu boi, no seu jumento, e ele só olha para onde ele quer. Ele leva ele pelo cabresto e ele vai olhando para ele ao lugar que ele quiser. Assim é aquele que é dominado pelo engano. Você não tem nada disso, querido. Você pode olhar para a direita e olhar para a esquerda, porque você é livre. Você não é preso por ninguém. Se ele não quiser, se ele está insistindo e dizendo: se você não votar nesse, você vai votar em quem você quiser. Você só precisa votar, tá bom? Vote e honre a democracia, e honre os seus direitos, e faz valer a sua atitude de cidadão, a sua atitude de brasileiro, de patriota, de homem, mulher, vencedor. Escolha quem você quiser. Nós estamos vivendo a democracia livre, e ela vai continuar, porque nós vamos honrar isso. É nossa, conquista é nossa, não é? Já disse para vocês no vídeo anterior, andei nas praças nos anos 80, clamando por isso, e Deus ouviu, e foi feito. Eu não era nem conhecia o Evangelho. Então você que conhece o Evangelho, sabe que a igreja de Cristo não se mistura com essas coisas, de jeito nenhum. As promessas vêm agora aí, e toma conta de toda a sociedade. Toma conta de toda a sociedade. E o povo abraça, e o povo quer, e o povo recebe. Depois que passa, aí vai chorar. Vai chorar. As acepções que há no meio de tudo isso. Querido, você acha que uma nação que tem mais de 210 milhões de habitantes é para ter um salário como esse que nós temos? De R$ 1.200? Essa nação vai para onde? Uma nação que se enche de arma para todo lado, ela vai para onde? Você está promovendo o quê? Promovendo a vida ou promovendo a destruição? Qual é o futuro dos jovens numa situação como essa? Qual é o futuro da nossa juventude? Está investindo em quê numa situação dessa?
Ou está incitando a violência e o derramamento de sangue? É vocês que têm que estudar, é vocês que têm que ver. Nós somos chamados para ser vencedores e abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, no seu amor, no seu perdão, na sua graça e na sua misericórdia. Isso não, queridos. Isso não, por favor, acorda, desperta para isso. E foge dessas coisas. Ore dia e noite pelos políticos. Peça a Deus por todos eles. Mas não seja uma igreja compactuada com isso, porque Deus não se mistura com isso. Cristo não, queridos. Cristo não entra lá no meio deles, não. Cristo entra lá através do seu servo para pregar o seu evangelho e dar salvação a todos eles que se arrependeram dos seus pecados. Fora disso, não, queridos. Esquece. Sem medo de errar. Não vai. Não entra por esse princípio. Porque Paulo está dizendo aqui, ó, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquilo que é o cabeça, Cristo. No qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Um Cristo desse não mistura com as coisas injustas desse mundo. Tem injustiça no meio disso? Claro, queridos. Claro. Agora eles fazem promessa que abaixa, que vai baixar o imposto, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo. Queridos, não seja levado por isso. A igreja não se mistura com isso. Você vote e peça a Deus e cobra dele. Se ele prometeu, tem que fazer. Vamos fazer isso. Cristo não morreu para essas coisas. Porque se ele morre para isso, para ser um político, ele morria de balde. Ele não morreu para ser político. Ele morreu para ser salvador da humanidade. Que Deus abençoe todos os políticos da nossa terra. E que nessa eleição nós tenhamos mais sorte, né? Escolha alguém preocupado com a saúde, com a democracia, alguém preocupado com a nossa juventude, com a educação, com o ensino, né? Alguém preocupado com a nossa agricultura, como era Israel. As fontes de riqueza de Israel saíam da agricultura, onde Deus fazia Israel aplicar muito mais. Às vezes eu brinco, eu faço comparações nas igrejas com os irmãos e digo assim para eles, e pergunto para eles: irmãos, se Deus chegasse para você hoje e desse para você 100 cabeças de gados ou 2 Ferraris dessas que estão por aí, o que você escolheria? A maioria dizia que era a Ferrari, né? As Ferraris, né? Mas e você, escolheria o quê? Percebe os valores que estão invertidos? Irmão, a palavra de Deus em Apocalipse diz que vai ter uma medida de denário, uma medida de farinha por 1 quilo de ouro, coisa desse tipo. Só estudando, lendo lá, você vai ver o que significa. E é o que vai acontecer. Por quê? Porque não é mais investimento na agricultura. Vai chegar uma hora que não tem como colher. Não planta. A nossa nação, nossa terra, está sendo devastada e destruída e acabada, e é queimadas e queimadas e queimadas e mais queimada. Por quê? Aonde está o investimento nisso? Culpa de quem? De quem faz? Não, querido, é culpa de quem está no controle. Isso veio desde o princípio. Se não buscasse os interesses próprios, isso não sucederia.
teria o controle e teria mudado. Olha o caminho que a igreja está tomando. Aonde vai parar a igreja nesse caminho? Na mesma coisa, na mesma fonte de erro e de engano. No capítulo de número 1 da carta de Paulo a Timóteo, a primeira, ele diz aqui, dá uma olhada aqui comigo. Temos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para os justos, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes e pecadores, os impuros, ou melhor, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os prejures, e para os que forem contra a sã doutrina. Sabe o que é a doutrina, a sã doutrina? Você como igreja? No versículo 11 ele diz: conforme o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. Dou graça àquele que me fortalece, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me concedeu, ou melhor, me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim que outrora fui blasfemo, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Vejam aqui Paulo dizendo: ora, se a igreja se mistura com essas coisas, como é que pode ser salvo homens como era o apóstolo Paulo? Se Cristo está misturado com isso, como a igreja pode salvar alguém? Ou melhor, como Cristo pode salvar alguém para trazer para a sua igreja? Queridos, não tem jeito. Então, por favor, fuja dessas coisas. Por favor, abraça a fé em Cristo Jesus. E a eles, oração, amor e graça, misericórdia e pedido de perdão, para que todos eles se acheguem a Cristo, como você chegou, como você é crente, como você foi salvo. Agora, se você faz parte da igreja de um homem e você pertence à igreja de um homem, quem te ensina é um homem, não o Espírito Santo através dos homens, então continua a sua vida, isso não me interessa. Eu estou falando para aqueles que nasceram de novo e que são novas criaturas e que estão sendo levados por esses ventos de doutrina. A igreja de Cristo não faz parte da política. Cristo não está no meio da política. Não, queridos, não. Cristo está em seu trono de glória, na Nova Jerusalém, e o seu Espírito com a sua igreja na terra, esperando que todos se salvem, que todos se arrependam e que todos se acheguem a Ele, toda a raça humana. O véu do tempo foi rasgado para isso, para que nós nos achegássemos a Ele, e nos achegamos pela fé. E isso tem cobrança sim, Senhor. Mas a cobrança está nas nossas mãos. Cristo morreu por nós. O sacrifício foi perfeito e o sacrifício foi concluído. Ele disse: está consumado. 2 dias Ele nos deu a vida para que nós possamos viver com Ele eternamente. E você tem esse privilégio hoje. Foge dos ensinos mentirosos, falsos e enganadores, e seja você dominado pelo Espírito de Deus, a quem te constituiu membro da sua igreja e do seu corpo. Amém? Que Deus te abençoe, queridos. Mais um vídeo nós encerramos e queremos que você se aperfeiçoe na fé e não se misture com aquilo que não condiz com a verdade do Evangelho. Ora comigo agora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado.
pela tua igreja, pela tua palavra. Eu poderia nem falar desses assuntos aqui, futuramente nem falarei sobre política, sobre coisa nenhuma na igreja, porque isso me interessa, Senhor. Eu poderia trazer livros aqui de tanta gente, eu poderia pegar dicionário, mostrar o que diz a respeito da política, mas não me interessa por isso. A política é boa, a democracia é boa, tudo é bom. Quem não é bom é quem faz dela o que tem feito, é quem tem se corrompido, é os homens que se corrompem e que fazem o que não devem fazer. É nós que erramos e que fazemos os órgãos públicos errar. E dizemos que é eles que são errados. Não, senhores, nós que somos errados, nós que pecamos, não é nada disso que andam no erro. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que abra os olhos da tua igreja e do teu povo, para que tenhamos paz, que cesse o derramamento de sangue, que cesse o armamento, que cesse tudo isso, Senhor. Tu diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Faz o teu povo e a tua igreja te despertar disso, Senhor. Abri os seus olhos. Paulo disse, desperta tu que dorme, e ressuscita-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele disse, corrias bem, quem vos impediu? Quem vos levou, quem vos persuadiu a essas corrupção que antes vivia, que outrora vivia e agora quereis viver de novo? Assim está a tua igreja querendo viver essas coisas. Mas desperta o teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que a violência e a miséria cessem na igreja. Porque se os homens, Pai, se dispor diante da tua presença, querendo melhorar a nossa nação, tu vai melhorar. A fome vai cessar, a vergonha embaixo dos viadutos, a vergonha nas praças, em todos os lugares, passa. É só o povo se interessar, porque o Senhor é o maior interessado na salvação de todos os homens, Pai. Atende nessa hora o que está necessitado, o que está sofrendo, o que está em cima do muro, o que está, meu Deus e meu Pai, sentenciado de morte por essa doença, como câncer e tantas outras. Tenha misericórdia do teu povo e abençoa a tua igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Até o nosso próximo vídeo. Amém.